2, 3. Está entrando no ar o programa Socorro Mendonça. Estamos começando mais um programa Socorro Mendonça. Esse programa é produzido pela Alfa Produtora e hoje nós estamos tendo a honra de receber o escritor, jornalista, administrador de empresa, o senhor Dimas Mendes da Silva. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre o livro do seu Dimas, que esse livro, gente, olha, vocês precisam ler, é um ano político, então, é assim, seu Dimas, ele não é político, ele não tem pretensões políticas, simplesmente é uma pessoa politizada e através dos conhecimentos ele escreveu esse livro que é de suma importância para todos vocês. Por isso eu gostaria de pedir para vocês que não saíssem daí, fiquem aí no sofá, porque realmente é um papo assim muito inteligente. Mas vamos receber aqui o seu Dimas. Seu Dimas, tudo bem? Boa noite. Inicialmente, desejar a todos um 2012 com bastante sucesso e, acima de tudo, bastante consciência política, porque é um ano de eleições. De eleições. Seu Dimas, mas assim, é bom frisar, porque assim, é um livro que eu acho assim, eu falo que não é um livro, primeiro que é uma cartilha, é um livro que teve várias pesquisas, e o senhor faz parte do projeto Cidadania e Consciência Política aqui na cidade de Peruíbe. O que é que eu queria falar para os nossos telespectadores? Que o senhor não é candidato a nada. Declaradamente não tenho filiação partidária, não tenho pretensões políticas, né? E sempre me reservei o direito de achar que talvez possa contribuir muito mais estando fora do que dentro de toda essa questão política com cargos eletivos, né? Tá. Por que o senhor interessou-se tanto a escrever um livro sobre política? Inicialmente, eu já tive a oportunidade de relatar, foi muito em função dos cursos que eu ministrava, que muito embora nunca fossem cursos voltados, né, especificamente para a política, nunca deixaram de apresentar questionamentos e aspectos políticos. E até eu próprio, num determinado momento, comecei a me indagar por que é que existe política no mundo. E a partir desse entendimento, dessa pergunta, dessa indagação, eu comecei a me interessar e fazer pesquisas, obviamente sempre voltadas para o cenário nacional. Eu quis fazer alguma coisa sobre a questão política no Brasil. Então, é uma questão muito importante a gente entender, né? Por que existe política no mundo? Em todas as sociedades existem divisões, existem separações e isso acaba gerando conflitos. E se esses conflitos não forem administrados, eles acabam por deteriorar até o próprio conteúdo social. E quem é que tem que resolver isso? É a política. Por quê? Nós elegemos as pessoas para que elas nos representem. E a política é que define as regras de convivência, o que pode, o que não pode, como pode. Então, as próprias leis, né, seu Dimas? As próprias leis, tudo, exatamente. Não tem jeito, é tudo através da política, né, dos políticos, dos né? políticos. Eu digo, essa é uma certa fragilidade da democracia, né? Porque o povo brasileiro efetivamente é muito preconceituoso com relação à política, talvez por desconhecimento, mas gradativamente, quando as pessoas começam a entender a importância da política, porque a política é tudo, o nosso salário, a nossa aposentadoria, a saúde pública, a educação dos nossos filhos, tudo depende de decisões políticas. Se nós acharmos que deve deixar do jeito que está, estamos pagando, e vamos falar alguns números, né? Uma conta bastante alta em função dessa omissão de participação política. Mas, seu Dimas, qual a participação da sociedade na política? É interessante que já de longa data existe aí um mito, eu acho que até desde o meu tempo de menino, que dizia que futebol, religião e política não se discute. Isso ficou muito incrustado na mentalidade brasileira. Então, eu gosto sempre de exemplificar as coisas. Por que o brasileiro não participa da política? Porque a sociedade tem essa rejeição. E um exemplo aí, mais ou menos recente, que a gente tem, é que tivemos aí a oportunidade de ver recentemente se organizar uma passeata em São Paulo a favor da liberação da maconha,
que conseguiu lá regimentar 50, 60 mil pessoas. Nós tivemos passeatas evangélicas com milhões de pessoas. Uma passeata gay foi capaz de captar a atenção de milhões de pessoas. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. Mais de 1 milhão. E aí alguém se propôs a fazer uma passeata tentando combater a corrupção, não conseguiu reunir mais do que 80, 100 pessoas. Então a gente sente que é preciso mudar um pouco isso, de onde vem esse conceito do nosso projeto. Isso quer dizer assim, senhor Dimas, que o cidadão ele é meio disperso, ele não está nem aí, tanto faz como tanto fez, é isso? Por isso que o país está nessa situação? Não tenho a menor dúvida de que, se a sociedade se mobilizasse, nós teríamos outros parâmetros de vivência, né? É muito fácil para a classe política ter exatamente um povo que não se interessa aí, deitam e rolam da maneira que melhor convém. Então, gente, nós estamos aqui com um pequeno bate-papo aqui com o seu Dimas Mendes da Silva, escritor, jornalista, autor do livro Ser ou Não, um Analfabeto Político. Eu gostaria muito que vocês adquirissem esses livros. Os locais de vendas estão aqui no rodapé. Então é um livro bem bacana, não é um livro, é uma cartilha. Daqui a pouco a gente fala sobre o livro, tá bom? Mas nós vamos aos nossos patrocinadores e voltamos já já, não sai daí não, que tem mais seu Dimas no próximo bloco. Restaurante Barbatana. Tempero, sabor e um ambiente agradável. No Restaurante Barbatana, você encontra comida caseira de verdade. São massas, 12 tipos de saladas diariamente, pratos quentes, peixes, grelhados e a melhor feijoada light de Peruíbe e muitas outras delícias. Temos o Disque Refeição, com entregas a domicílio. Restaurante Barbatana, o lugar certo para toda a família. Avenida Padre Anchieta, 2157 no Estela Maris. Fone 3455-1448. Restaurante Barbatana. Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo. Colégio Planeta Azul. Educação infantil do berçário ao Jardim 2. Ensino fundamental 1 e 2 com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema de ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos: capoeira, dança, fanfarra, banda musical, balé e várias modalidades esportivas e muito mais. Matrículas sempre abertas na Rua Guaporé, número 456, Estela Maris, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. Inovação, experiência, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. Para quem procura um lugar aconchegante de frente ao mar, o Quiosque Scuba é o lugar. Deliciosas porções e lanches diferenciados. Todos os domingos, do meio-dia às 6, música ao vivo com Toninho Teles. E todas as sextas-feiras no Point do Scuba, na feira de domingo ao lado da loja de R$1, noite do Yakisoba com música ao vivo. Imperdível! Quiosque Scuba e Point do Scuba. Uma ótima opção para toda a família. SOS Casa da Praia é uma empresa séria de manutenção residencial, planejada e estruturada para resolver os problemas da sua casa. Planos para limpeza de piscina e jardim, caixa d'água, telhados, calhas e piso externo, elétrica e hidráulica, instalação de ventiladores, chuveiros, torneiras e muito mais. Todos os orçamentos são sem compromisso, oferecendo contrato e garantindo a satisfação dos seus serviços. SOS Casa da Praia, na Avenida Padre Anchieta, número 5412, loja 4, no Parque Turístico, em Peruíbe. Telefones 3458-1875 ou 9612-3510. SOS Casa da Praia. Celeiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Celeiro do Rei você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten, azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês e diversos tipos de sucos, óleo de coco extra virgem, alexia em calda, vários tipos de geleias e pimentas, cestas para todas as ocasiões, vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Celeiro do Rei, Avenida Padre Anchieta, 2681 no Ribamar.
Fone 3455-7215. Celeiro do Rei. Você que aprecia uma boa cozinha italiana, a Cantina Italiana La Carbonara oferece várias opções. Aqui você encontra osteria, pizza na pala, brusqueteria, vários tipos de massas, chuleta e salmão. Trabalhamos com eventos, aniversários, confraternizações. Faça sua reserva. Música ao vivo toda sexta e sábado. Traga seus familiares e amigos e venha saborear pratos deliciosos. Cantina Italiana La Carbonara e Vero Sapori d'Italia em Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 4558 Três Marias. Fone 3458-4277. Cantina Italiana La Carbonara. Então, estamos de volta com o programa Socorro Mendonça, né? Recebendo hoje aqui o seu Dimas Mendes da Silva, autor do livro Ser ou Não, um analfabeto político. Seu Dimas, mas a pergunta é o seguinte: é do conhecimento de todos os altos índices de insatisfação da sociedade com os desmandos da chamada gestão da coisa pública, né? Perfeito. Então é o seguinte: nego entra na política, o desmando, deita e rola e não acontece nada, corrupção. Então, assim, a corrupção descaradamente, né? Já foram realizados estudos em que a corrupção consome no Brasil algo em torno de 80 bilhões por ano. Esse é um dinheiro suficiente para erradicar de vez a pobreza e a miséria do país. 80 bilhões de reais é aquilo que é produto do nosso trabalho, dos nossos impostos, que é absorvido e consumido pela corrupção. No Brasil nós temos um Congresso que é aquele que mais onera, e são dados que eu tenho colocado no livro, mais onera o cidadão em todo o mundo, que nos custa a bagatela de R$ 11.745 por segundo. Nos custa porque tudo isso é pago, é subsidiado com os nossos impostos. E o que é que nós pagamos? Um deputado tem um salário de R$ 26.700 por mês, ele tem mais R$ 15 mil de verba indenizatória, ele tem mais R$ 60 mil mensais para manter o gabinete, ele tem mais passagens aéreas semanais de ida e volta para o seu estado de origem, R$ 4.500 de ajuda de custo para telefonia, ou seja, é um montante que muito somado, grande, né? Cada um deles nos custa 6 milhões e 600 mil reais por ano. São dados que deixam as pessoas assim, até certo ponto, assustadas e revoltadas. Agora, o que fecha essa linha de entendimento, que é o IPEA, um Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, fez um estudo onde ele concluiu que cada um de nós, brasileiro, trabalha 134 dias por ano apenas para pagar impostos. Ou seja, nós estamos deixando de ganhar nosso 14º, 15º, 16º, 17º salário para dar sustentação a tudo isso. E aí eu pergunto sempre, vale a pena dizer que odeia a política? Olha o preço que nós estamos pagando por todos esses desmandos. Agora, existem uma infinidade de caminhos para que tudo isso se corrija. A gente tem visto exemplos aí, tem um agora mais recente, e esse sim serve muito para nós, aqui em termos de município, Maringá, no Paraná, onde se criou uma ONG, onde existem mais ou menos 60 voluntários, distribuídos em várias funções. 4 são frequentadores assíduos da Câmara Municipal. Então eles registram e transmitem para a população, cada um dos vereadores, quantas sessões compareceu, a quantas não compareceu, quantos projetos apresentou, quais as opções de votar a favor ou contra de determinados projetos. O próprio prefeito da cidade, ironicamente, com muito bom senso, uma ocasião falou, aqui, com esse grupo, é a única cidade onde não pode existir roubalheira, porque tem contabilistas, tem advogados, enfim. A sociedade organizada, ela consegue sim puxar para si a responsabilidade de dar um acompanhamento em tudo isso. Eu gostaria só que você me permitisse dar um outro dado que eu achei assim bastante interessante para a gente entender como é que as coisas se formam no Brasil. Existe no Espírito Santo o desembargador, que é presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo,
que tem se proposto a fazer um trabalho mais ou menos nos moldes que a gente propõe. E ele vai nas escolas fazer palestra, e numa das escolas em que ele foi, um menino de 9 anos disse para ele: desembargador, na próxima semana nós vamos ter aqui na nossa escola eleições para escolher os representantes de classe. E da minha classe, quem vai ganhar sou eu. O desembargador pergunta: mas por que você tem essa certeza? Ele falou: porque minha mãe me deu R$300 para comprar bala e comprar bombom para todos os meus amigos. Infelizmente, a falta, que é o foco principal do nosso trabalho, de ter educação moral e cívica nas escolas, já deteriora o pensamento desde as mais prematuras idades. Enfim, uma mãe, para que o filho seja eleito, dá o dinheiro. E esse desembargador deu um dado bem interessante. Nas últimas eleições, nós tivemos 8 milhões de votos vendidos no Brasil. Então, tudo isso precisa ser corrigido. O voto vendido hoje é pago amanhã com má educação, com má saúde, com uma série de coisas, né? O que o brasileiro precisa é conhecer os dados, porque quando ele sentir tudo que está existindo, aí ele passa a ter um outro entendimento. Quer comprar seu ar-condicionado? É o seguinte, gente, vai lá na CAF, então, o shopping do ar-condicionado. Os preços lá, assim, estão imbatíveis. E o que é bacana lá? Tem estoque. E outra coisa, ó, é venda, manutenção e instalação. Então, você vai comprar o seu ar-condicionado com a certeza que ele será colocado. Precisou de manutenção? Ele é daqui mesmo, é nosso parceiro e está antigo aqui na cidade. Você não vai ter problema lá na CAF, o shopping do ar-condicionado. Mas agora nós vamos a um pequeno intervalo comercial e já voltamos.